Está no ar o Noticiedade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. Hoje o nosso telejornal é especial. Vamos falar sobre o mundo das drogas. O que leva uma pessoa a usar drogas? Os efeitos da maconha, cocaína, crack. Como sair deste mundo obscuro? As respostas e depoimentos ao vivo a partir de agora. A TV Sorocaba SBT lança a campanha contra as drogas e mostra as consequências do vício. Você, principalmente que é jovem, eu convido que acompanhe atentamente esta edição. E eu começo mostrando o rompimento que as drogas causam entre famílias. Uma mãe de Sorocaba vive um drama por conta do tiner. Às vezes eu brinco, ele falava para mim, mãe, eu vou ser imortal. Sempre falava isso para mim. Às vezes eu pego ele pensando, falo assim, André, de certa forma você está sendo imortal, porque não descobrimos nada. Gláucia tem 3 filhos. Mas se refere a André. No dia 7 de janeiro, ele completou 34 anos. E mais um aniversário ela passou sem comemorar. Com o passar do tempo, a dor aumenta. Ela não diminui. O que tem separado mãe e filho são as drogas. Aos 17 anos, por curiosidade, ele cheirou cola e tiner. Era curiosidade que não ia fazer mais. Não vou fazer mais. Mas segundos, horas depois já estava fazendo novamente. O rapaz está desaparecido há 1 ano e 8 meses. A última notícia foi de que estava em um hospital de Barueri. Nós fizemos um papel de polícia, de investigador, detetive, porque nós fomos em lugares que nunca imaginamos ir. Conseguimos o último orelhão que ele ligou daqui de Sorocaba pra gente. E nada. Nada. Depois ali parou. Um crime movido pelo poder e dinheiro que não coloca em questão o sofrimento de famílias e nem mesmo a autodestruição. Pergunto a Gláucia sobre como encarou a punição do brasileiro traficante que, mesmo sabendo do risco que teria, desafiou as leis da Indonésia. Lá é a lei deles. Eles não podiam abrir mão mesmo de libertar ele, de acordo com a nossa presidente, pedir para extraditar ele, porque a partir do momento que fizesse isso, qualquer país que não tenha pena de morte iam achar que podem ir lá e fazer o que quiserem, que depois voltava para casa numa boa. No corredor da morte, o brasileiro fez um depoimento. A droga só leva 2 caminhos, ou a prisão ou a morte. É um reconhecimento tardio. O experimentar pode dar início a um pesadelo. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o vereador Rodrigo Manga, que é presidente da Comissão de Dependência Química da Câmara Municipal de Sorocaba. Vereador, boa noite. A sua presença é um ato de coragem, porque o senhor, além de presidir essa comissão tão importante, vai contar para a gente aqui a experiência que já foi usuário de drogas, né? E conseguiu sair desse mundo. Com certeza. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E eu quero agradecer de antemão essa abertura que a TV Sorocaba está fazendo, o SBT, de falar de um tema tão importante que milhares de famílias sofrem, não só em Sorocaba, como em todo o país. É o que a gente espera que, pelo menos até o final do telejornal de hoje, os jovens que estiverem acompanhando, que não tentem experimentar as drogas, que a gente convença eles. Porque nós vimos a reportagem, a mãe contando que o rapaz começou com o tiner, hoje está com o crack, desaparecido, por curiosidade. As pessoas que entram para as drogas, como é que é a porta de entrada? Na grande maioria dos casos é curiosidade mesmo. A pessoa começa, a porta de entrada principal delas é a bebida. Depois da bebida, a pessoa começa a fumar maconha, que é uma droga que aparentemente não tem efeito mal, mas com o passar do tempo essa pessoa vai ficando um pouco mais relaxada, vai tendo alguns malefícios. Depois ela vai para o estágio das drogas químicas, que começa pela cocaína. O senhor falou uma coisa que é importante, até para os pais poderem orientar, porque dizer em casa, não é bom, é ruim, tá errado. Tá errado. Porque os amigos vão mostrar que existe uma sensação prazerosa. Com certeza, a droga
principalmente vamos falar das drogas sintéticas. A cocaína, ela traz uma sensação de euforia, a pessoa se sente um super-herói, ela acha que pode tudo. O problema é o depois. Essa sensação dura alguns meses no usuário de drogas. Depois de um certo tempo, ele não tem mais essa sensação. Ele usa a droga buscando essa sensação, mas o que ele tem é um desespero, ele fica com sensação de perseguição, ele acha que a polícia está a todo momento atrás dele. O senhor vai contar pra gente essa experiência daqui a pouquinho. Olha só, nós vimos aqui na reportagem, né? Eu não quero julgar nem colocar em questão a justiça da Indonésia, mas o brasileiro que morreu sabia que cometeria um crime em um país que designa a morte para o tráfico de drogas. Uma situação que assusta levou à discussão sobre o crime. Eu enviei um e-mail à nossa presidente há uma semana questionando se quando ela se posicionou pedindo a liberação da pena de morte para o traficante, ela não estaria abrindo precedente para que outros países, até mesmo brasileiros, tenham a mesma atitude de clamar pelo descumprimento de uma lei. Até hoje não tivemos resposta e também entramos em contato com Itamaraty para saber da situação do Rodrigo Goulart, o outro brasileiro preso na Indonésia pelo mesmo motivo. Apesar de vários sites internacionais terem divulgado que a execução será até o fim deste mês, a assessoria informou que a Embaixada do Brasil continua negociando que substitua a pena de morte por uma menos grave, por razões humanitárias. Parece que o Brasil luta por essas duas vidas, mas quantas mortes ocorrem por conta do tráfico de drogas? Hoje estou discutindo a questão das drogas com o vereador Rodrigo Manga de Sorocaba. A droga é um problema social de saúde pública e principalmente segurança pública. Atrás dela está todo tipo de crime. Números assustam. Vamos assistir agora, vereador, a reportagem. Em todo o estado de São Paulo, entre janeiro e novembro de 2014, foram 24.689 casos de porte e 38.554 de tráfico de entorpecentes. Somando-se ao número de apreensões, a polícia registrou o total de 66.916 ocorrências envolvendo drogas neste período do ano passado. Deste total, 973 foram na cidade de Sorocaba. Em Itapetininga, são 483 casos. 315 ocorrências registrou Itu. Votorantim teve 136 casos. Jundiaí teve 666 BOs envolvendo drogas. E para encarar esses números e tentar reduzir, mais de 40 guardas municipais foram treinados e credenciados no programa Crack é Possível Vencer, do Ministério da Justiça. Para passar no curso, os guardas passaram por 3 circunstâncias em locais públicos, simuladas com a ajuda de atores. Na primeira cena, o usuário está sozinho, resiste à ajuda, mas não oferece perigo. O desafio é fazer mudá-lo de ideia apenas com as palavras. Depois, tratamento, você pode fazer tudo isso junto. Tá certo, vamos tentar mais uma vez então. Na segunda situação, 2 usuários consomem crack em uma praça, recusam ajuda, ofendem aos guardas e os ameaçam com uma faca. Aqui, eles só têm a permissão para o uso do spray de pimenta. O último caso é mais tenso. O usuário está em um ponto de venda de drogas com o vendedor de entorpecentes. É meu ovo, tá? Solta a faca, eu falei. É preciso superar o risco de um disparo do traficante sem perder de vista a proteção ao dependente. Solta a arma! Quando se trata de uma pessoa fragilizada, um morador de rua, um usuário de crack, o atendimento dele tem que ser diferente. Então, a demanda surgiu e a gente hoje está modificando o modo de atuação desse guarda. Estamos diminuindo a força, né, na atuação. A abordagem adequada e preventiva ao dependente que precisa de ajuda e não repressão pode colaborar para que essa pessoa não venha cometer crimes no futuro. A partir do momento que a gente consegue se aproximar, né, tem um vínculo com um usuário de crack, de outra droga, consegue convencê-lo a ir para um tratamento, né, para ser feita uma triagem, né, num órgão ou de assistência social ou de saúde, e nós fizemos essa prevenção realmente. A gente está evitando que, está interrompendo, né, o caminho do crime, né, de um crime de maior potencial ou de menor potencial. Então, é preventivo sim. A TV Sorocaba SBT é contra as drogas. Elas trazem consequências.
E agora eu vou conversar ao vivo com o repórter Pedro Torres, que está na Delegacia Seccional de Sorocaba. Vamos falar sobre a pena para o tráfico de drogas no Brasil. Boa noite, Pedro. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham Noticidade. O tráfico de drogas é o crime que mais prende no Brasil. A pena varia de 5 a 15 anos de reclusão e o crime é considerado inafiançável. Eu estou ao lado de Marcelo Carriel, ele que é delegado seccional de Sorocaba. Doutor Marcelo, boa noite. Como a polícia diversifica o usuário do traficante? Muito boa noite. O usuário em si, ele não comete crime. Estar sob efeito de entorpecente pela legislação brasileira não configura o crime. O que configura é o porte da droga em pequenas quantidades que indique ser para o seu uso. Né? E a quantidade da droga também não é decisiva para se classificar como traficante ou como usuário. Se uma pessoa, mesmo que gratuitamente, fornece, mesmo que uma pequena quantidade a outra, tecnicamente ela é traficante. Se ela vende alguns quilos de droga para outra, tecnicamente ela é traficante. Então, o que pesa na questão da classificação de ser usuário ou portar para uso e traficante é a ação do agente e não a quantidade da droga. Muito se discute em se tornar o tráfico de drogas crime hediondo. O senhor acredita que a lei para o tráfico de drogas é branda, doutor? Ela não é branda, o processamento e a execução dela que é pífia. Eu vou te dar um exemplo muito tranquilo. O tráfico de drogas é equiparado a hediondo, porém a Suprema Corte ela já admite a progressão de regime, por exemplo, do fechado para o semiaberto. Então ele vai para a rua em poucos tempos. A nossa reportagem mostrou esses dados preocupantes com relação a Sorocaba e outras cidades. O quanto o tráfico de drogas comanda a nossa região? O tráfico de drogas ele está ligado a qualquer tipo de delito, patrimonial, crime contra a vida, tudo desemboca ou afunila no tráfico de drogas. A pessoa rouba para comprar drogas, a pessoa mata para comprar drogas, ela vende para matar. Então é um combate dia a dia e quase que incessante. Há como reverter essa situação? Desde que a legislação seja modificada, por exemplo, aumentando a internação nível de 3 para 8 anos no caso dos menores. Muito obrigado, doutor Marcelo Carriel, delegado seccional de Sorocaba. É com você, Simone. Obrigada, Pedro, pela sua participação. Em Sorocaba existem 24 cracolândias, de acordo com o levantamento feito pelo vereador Rodrigo Manga. Em 2013 eram 10, aumentaram 14 em um ano. Por que essa busca pelas drogas? Com uma câmera escondida visitamos 5 cracolândias. São 6 horas da tarde. Esta área verde que fica no Parque Vitória Régia é o local escolhido para a montagem de barracas. Atrás delas, usuários se escondem no vício. Essa mulher diz que está ali há 3 dias. Os filhos sabem da situação. Ela pede ajuda para sair do crack, mas não tem forças para agir. No caminho de outra Cracolândia, desta vez no Jardim São Marcos, mato alto se mistura com peças de roupas e entulho. Facilmente encontramos materiais usados para o consumo. O acesso é difícil. Entre as subidas e descidas, um jovem solitário, sem ter planos para o ano que se inicia, ele diz estar numa boa. Em outro ponto da cidade, bairro Júlio de Mesquita Filho, mais vestígios de que o local é ponto de encontro de quem está no mundo das drogas. Às margens da rodovia Raposo Tavares, local conhecido como Tubão, este grupo é flagrado fumando o lixo da droga, o crack. Anoitece e o grupo do outro lado da mesma rodovia é maior. Entre eles, pais de família que saíram do trabalho para sustentar o vício.